No vídeo de hoje a gente vai descobrir a quantas anda a minha lista de 35 livros antes dos 35 anos. Não anda, é isso, tchau, brincadeira. Há quase exatamente um ano eu publiquei um vídeo aqui no canal em que eu compartilhei com vocês a lista dos 35 livros que eu queria ler antes dos meus 35 anos, né? Na época eu tava com 32, ia completar 33 e agora que eu estou chegando aí perto dos meus 34, resolvi voltar aqui para contar para vocês como que tá essa lista, se eu li algum livro, né, dessa minha seleção, quantos livros eu li, o que eu achei, enfim, a gente vai conversar sobre tudo isso nesse vídeo. Antes da gente começar, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito, curtir e compartilhar esse vídeo porque ajuda bastante na entrega do conteúdo e também vou deixar o meu obrigada aos membros do Clube na Manita. Bom, só mais uma coisinha antes da gente partir para a nossa lista de lidos dessa lista. Pra quem não sabe, essa é uma brincadeira que virou meio que uma moda, né, no Booktube, de você fazer uma lista com X livros que você quer ler antes de X idade, né? Então eu escolhi, como eu falei, eu tava com 32, ia fazer 33 e escolhi 35 livros para ler antes dos 35 anos, porque eu acho que 2 anos é um período legal para ler essa quantidade de livros. Eu não vou falar sobre todos os livros de novo, então vou deixar aqui o card do vídeo em que eu falei quais eram os meus escolhidos. Lá também eu expliquei um pouco do meu critério, né, dos meus critérios para fazer essa seleção de 35 livros. Que eu só vou dizer que você pode escolher a idade que você quiser, né, mas para você pensar se você vai ter tempo hábil para ler aquela quantidade de livros, né. Então, para você não ficar preso também durante, sei lá, um ano a uma lista aí pré-determinada de livros, então pensar se você vai ter tempo para ler esses livros da lista e também outros que você quiser. Essa é a dica que eu vou deixar aqui nesse vídeo, mas como eu falei no vídeo em que eu falei de todos os livros que eu escolhi, tem alguns outros critérios e tal que vocês podem dar uma olhada, caso vocês queiram participar dessa brincadeira também, que eu acho bem legal. Um super incentivo, inclusive, para desencalhar livros e pra gente ler aquelas obras que a gente quer muito, mas por algum motivo a gente nunca inclui na nossa TBR. Nós temos aqui hoje uma participação especial do Jean-Luc, que resolveu o que quer carinho agora, né? Bom, mas então vamos continuar aqui. Você me desconcentra, você é muito lindo, né? Então, vamos lá falar um pouquinho. Vou falar, né, quais livros eu li, dar uma opinião breve, assim, sobre o que eu achei da leitura. Começando por Pachinko, que foi um livro que eu li logo depois que eu fiz essa lista, né, no ano passado. E, como vocês devem saber, porque eu sempre menciono isso, arranjo um jeito de mencionar, foi um dos livros que foi o meu favorito de 2021 e se tornou um dos meus favoritos da vida, né? Então, com certeza, colocar o Pachinko nessa lista valeu muito a pena, porque era um livro que eu ia ler inevitavelmente em algum momento ali próximo, mas colocá-lo na lista me deu um incentivo para conhecer essa obra que acabou se tornando uma grande queridinha da minha vida. E tem vídeo aqui no canal sem spoilers para quem quiser saber mais, que eu recomendo, porque é um livro muito rico do aspecto histórico, do aspecto cultural e também como uma obra de ficção. Recentemente também saiu a adaptação, que é uma série da Apple TV. Essa série é muito boa, eu achei muito boa, muito bonita, acho que captou muito bem a essência do livro, né, que fala muito sobre escolhas, as consequências das nossas escolhas, não só pra gente, mas também pra nossa família e para as gerações que vêm depois da gente, e também fala muito sobre a questão do pertencimento, porque retrata a questão da ocupação japonesa da Coreia e o que todo esse conflito, né, as consequências que esse conflito trouxe pro povo coreano. Então, como eu disse, é um livro muito rico do ponto de vista histórico, e eu recomendo tanto a leitura quanto a série. A série vai ter uma segunda temporada e aí eu acho que a gente vai conseguir ver mais coisas do livro que a gente acabou não vendo na primeira temporada, né? Então fica aí essa recomendação pra vocês. O segundo livro que eu vou falar não tá na ordem de leitura, tá? Mas enfim, o segundo livro que eu vou falar é A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, da Kirsten White, que era um livro que eu já tinha aqui há algum tempo, estava encalhado, né? Então eu queria desencalhar. E eu li no final do ano passado, numa leitura coletiva que eu fiz com a Pan, do Batidas Literárias, e foi ótima essa leitura coletiva, porque várias pessoas estavam com esse livro encalhado em casa, então foi um desencalhe coletivo, né? Gostei do livro, recomendo para quem gosta do clássico, né? Frankenstein, da Mary Shelley, acho que é uma leitura bem interessante para se fazer, mas eu esperava algo diferente dessa leitura. Nesse livro, a proposta da Kirsten White é fazer uma releitura, né, desse clássico Frankenstein do ponto de vista da Elizabeth e não do Victor. Então, é uma proposta super interessante, eu acho que ela cumpre bem o seu papel, mas eu acho que ficou muito ali, focou muito na relação da Elizabeth com o Victor, o que eu acho que é
até natural, né? Porque era essa dinâmica. Mas não sei, faltou alguma coisa pra mim. Eu realmente esperava que eu fosse gostar mais desse livro, mas valeu a leitura e, como eu disse, eu recomendo tanto pra quem gosta de fantasia quanto pra quem gosta, né, de Frankenstein, que é maravilhoso, né? Eu acho que é um ponto de vista interessante que a autora traz aí. E pra quem ainda não leu Frankenstein, eu acho que é mais legal você ler Elizabeth Frankenstein quando você já leu o clássico, mas também não tem problema, assim, porque não tem exatamente... A história de Frankenstein já é muito conhecida, né? Então acho que já vive ali no nosso imaginário, mas se você puder ler o clássico antes, eu recomendo, só não acho que é imprescindível. Terceiro livro, O Casal que Mora ao Lado, da Shari LaPena. Esse livro é um thriller e eu tinha ele aqui já há algum tempo e aí a gente leu no Clube na Manita. Esse livro, assim, ele é uma leitura muito fluida, né? Por ser um thriller e tal, deixa a gente curioso pra saber o que acontece. Mas achei que essa história tem muitas falhas, tanto do ponto de vista realmente de obra, acho que tem uns buracos ali que ficaram meio estranhos na trama, quanto do ponto de vista também da abordagem de alguns temas, né? Porque esse livro ele conta a história de um casal, que eles têm uma bebê pequena, a Cora, e eles deixam, ela tem 6 meses, e eles deixam ela em casa e vão na casa do vizinho para um jantar. E aí, durante esse jantar, a Cora some, né? Então essa é a premissa dessa história. E aí tem toda uma investigação para saber onde está a menina, quem foi o responsável. A mãe é uma narradora não confiável, ela passou ali por uma depressão pós-parto e foi justamente aí que eu achei que a autora deu uma falhada, né? Não acho que ela tinha que aprofundar exatamente nesse tema, né? Afinal é um thriller, não é um livro de drama, enfim, não é para falar sobre a questão da depressão pós-parto, mas a forma como ela usou a depressão pós-parto nessa história me incomodou um pouquinho. Então, esse também foi um ponto negativo dessa leitura e, como eu falei, como thriller tem alguns buracos. Então, assim, não acho que é um livro ruim, uma perda de tempo, mas existem muitos outros livros do gênero que com certeza são melhores, então eu fiquei feliz de desencalhar também, mas não foi uma leitura assim que, né, me marcou especificamente. Aí eu também consegui ler Conversas entre Amigos, da Sally Rooney, que é a autora de Pessoas Normais, que é um livro que eu amo muito. Gostei do livro, achei que tem realmente aquela essência da Sally de retratar muito bem as pessoas, né, dessa geração, que é a minha geração, 30 e poucos anos, 20 e muitos anos, mas não foi um livro também que eu amei. Eu gosto muito de Pessoas Normais, acho que é a obra-prima dela, e Conversas entre Amigos, pra mim, foi como se fosse um rascunho de pessoas normais, sabe? Quando ela tava ainda, né, ela escreveu antes, então ela tava ainda ali sentindo o território, né, testando algumas coisas, alguns elementos para ela usar na escrita dela, a forma como ela constrói personagens, como ela aborda os assuntos, como ela retrata essa geração e as questões dessa geração. Então eu vi mais como um rascunho, gostei bastante da leitura, mas não amei, não favoritei, porém gostei mais do que O Belo Mundo Onde Você Está, que é o livro novo, né, o terceiro livro da série, que realmente para mim acabou não funcionando. Então, para quem gostou de Pessoas Normais, eu recomendo Conversas entre Amigos. Para quem não gostou, não recomendo porque você vai se irritar com as mesmas coisas, porque eles têm aspectos bem parecidos. E eu acho que essa é uma característica do trabalho da Sally, de ter realmente esse estilo muito marcante. Não sei se um dia ela vai, né, sair desse estilo assim mais específico, mas nesses 3 livros eu senti muito isso, então talvez se você lê um dela e já não gosta muito, talvez não seja uma autora pra você nesse momento, né? Mas é um livro super rapidinho de ler, pequenininho, então quem quiser se aventurar, fica aí também essa indicação. Li Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, fiquei muito feliz de fazer essa leitura, era um livro que eu queria muito ler, já tinha algum tempo e por isso que eu coloquei ele na minha lista, um livro super fininho, né, e é um livro de contos, em que a Conceição Evaristo aborda várias problemáticas da vida das pessoas negras. É uma leitura bem densa, mas que eu considero bem necessária aí pra gente conhecer realidades que muitas vezes não são a nossa, né? E uma coisa legal desse livro é que ele deixa muito claro, assim, muito clara a essência, né, da Conceição Evaristo. Ela cunhou o termo escrevivência, né, que é escrever com vivência. Então, a gente vê muito essa questão de como as vivências e as experiências da Conceição Evaristo e as experiências das comunidades em que ela viveu influenciaram, né, na escrita desses contos, dessas histórias, e por isso que eu acho que é um livro bem necessário. Como vocês estão vendo, ele é super curtinho, então é uma leitura super rápida de fazer. Não tão rápida porque ela tem essa carga realmente mais densa, mas é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, e é uma autora nacional, né? Então fica aqui mais um motivo para vocês fazerem essa leitura. Aí eu li também o Ecos, da Pam Munhoz Ryan, que foi a nossa primeira leitura coletiva do Clube na Manita em 2022, e eu confesso que eu achei que eu fosse favoritar,
mas não favoritei, mas eu gostei bastante. Ele é um livro interessante porque ele começa com uma premissa ali de uma história fantástica, né, de uma história com certo toque de fantasia, mas ele contém 3 histórias que são um prato cheio para quem gosta de ficção histórica, né? São histórias que têm ligação aí com a Segunda Guerra Mundial e também com a Grande Depressão nos Estados Unidos na década de 1930. Eu gostei muito da segunda história, se não me engano, que é da Ivy, né? Que fala um pouco ali dos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial e é um tema que eu vejo sendo pouco abordado, né, na literatura, então eu gostei bastante de ver isso. A leitura aqui eu recomendo bastante, que eu gostei muito, que eu pensei que eu fosse favoritar e não favoritei, mas que de qualquer maneira eu acho que é muito válida de fazer. Outro nacional aqui na minha lista dos lidos foi O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, que era um livro que eu também já queria ler há algum tempo, que eu só via elogios, e é uma leitura muito densa, assim, você tem que tá num momento bom para fazer essa leitura e não desmoronar. Ele tem uma narrativa em versos, então é uma leitura bem rápida de fazer, mas como eu falei, é realmente muito densa, muito pesada, muito triste, né? A gente como mulher se conecta muito em alguns momentos com essa história, mas no geral eu acho que é uma trama que mostra como a questão do abuso, né, sexual acaba influenciando, impactando a vida da pessoa que sofre, que é vítima disso, para sempre, e de formas que muitas vezes a gente não imagina. Então é um livro também que eu considero bem necessário. Gosto muito dessa narrativa, né, em versos, que eu acho diferente, e ao mesmo tempo que ela acaba sendo uma narrativa um pouco mais rasa no sentido da quantidade de palavras mesmo, ela se torna muito mais intensa na forma como esses acontecimentos e essas sensações vão batendo dentro da gente, sabe? Então é uma experiência bem interessante de leitura. Eu já tinha lido nesse formato também o Daqui para Baixo, do Jason Reynolds, e acho que tem esse mesmo efeito, então acho que realmente é uma coisa desse formato de narrativa. Então fica aqui a recomendação, mas com aviso de gatilho, né, de abuso, violência e tudo mais, e com essa questão que eu falei, leia quando você estiver bem, porque é realmente uma leitura bem pesada. Outro livro, Sadie, da Courtney Summers. Esse livro aqui estava na minha lista há vários anos, ele estava sempre nas votações das leituras coletivas do clube, nunca ganhava, e aí um dia eu peguei e falei, vou ler então esse livro, porque chega de enrolar, ele está na minha lista, preciso fazer essa leitura e vamos fazer. Então eu peguei ele para ler esse ano, e eu gostei, mas eu também achei que eu fosse gostar mais desse livro. Esse aqui também é um livro denso, porque também tem questão de abuso, violência e etc. Então também acho que é bom você ler quando você estiver num bom momento. Mas aqui o que não funcionou tão bem pra mim foi a própria Sadie. Eu não gostei muito dela. Assim, eu fiquei muito compadecida das situações que ela passa, porque ela também passa por abandono parental, e luto, e, enfim, uma infinidade de dificuldades, né? Mas eu não consegui me conectar com ela. Então, pra mim, faltou realmente essa parte aí da conexão com o personagem. Mas eu gostei bastante do livro, não foi algo que comprometeu a minha leitura, só que poderia ter sido uma experiência ainda melhor. E ele é um livro no formato de podcast, né? Ele alterna a narrativa agora eu não sei se é primeira ou terceira pessoa, mas é em primeira pessoa, com esse formato de podcast, e eu achei bem legal. Não tinha lido ainda nenhum livro com esse formato, e eu achei que fica bem dinâmico. Recomendo essa leitura, acho que traz várias reflexões sobre esses temas que eu falei, mas realmente pra mim não funcionou tão bem, assim, quanto eu achei que fosse funcionar, e o final também não foi algo que me agradou tanto. Eu costumo gostar de finais em aberto, mas esse aqui eu acho que precisava de algo mais fechado, mais definido. Mas enfim, é um livro bem interessante e fica aqui a recomendação. Outro livro que estava na minha lista foi A Guerra que Salvou a Minha Vida, da Kimberly B. Bradley. E esse livro aqui a gente leu também no Clube na Manita, no ano passado, em agosto, eu acho, e foi maravilhoso, virou o queridinho de muita gente, o meu inclusive. Eu já tinha altas expectativas para essa duologia, né, que é esse livro, e depois A Guerra que Me Ensinou a Viver, mas sempre fica aquela dúvida, né, como vocês viram nesses alguns livros que eu citei, aquela dúvida se realmente vai funcionar tão bem quanto a gente espera. E esse livro aqui, apesar das minhas altas expectativas, ele acabou funcionando ainda melhor do que eu tava esperando, porque é realmente um livro muito encantador, né? A Ada, que é a protagonista, é uma personagem muito encantadora, e a relação dela com a Susan
também é maravilhosa. Existem vários aspectos maravilhosos nessa história, mas realmente a relação da Ada com a Susan foi algo que me conquistou, que me emocionou, que me tocou profundamente. Então é um livro que eu recomendo demais, assim, para todo mundo, porque eu acho que todo mundo tem algo a aprender. Ele também resgata alguns sentimentos dentro da gente, da nossa infância, da forma como a gente se sentia, não sei, cada um vai ter um tipo de identificação, claro, né, com essa história, mas para mim teve esse lado também de resgatar alguns sentimentos da minha infância, sabe? Então foi uma leitura muito especial e eu recomendo muito essa duologia. Aí nós temos um livro aqui que tava, assim, era a minha leitura mais aguardada, com certeza, que é O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, que eu li agora, em maio, no Clube da Manita, e eu estou muito feliz, muito realizada, porque era um livro que eu queria muito ler, que eu queria muito gostar, e eu gostei demais. Eu não sei ainda se eu favoritei, porque já tem umas semanas que eu terminei, mas eu ainda tô pensando, sabe? Porque ele é um livro, assim, que dá muito pano pra manga, mas eu já posso dizer com certeza que eu gostei bastante, que ele atendeu as minhas expectativas, que eram altas, apesar de eu ter também o receio de não gostar, porque eu sei que ele é um livro que divide opiniões e é um clássico, e muitas vezes a gente tem alguma dificuldade com clássicos e tal, então eu tinha expectativas, mas eu também tinha pré-ressalvas, né? Então eu já posso dizer que tudo correu bem nessa história. Eu vou deixar pra falar um pouquinho mais sobre ele no meu vídeo de leituras do mês, tá? Mas já deixo aqui adiantadíssimo que eu gostei, que eu adorei, amei talvez, favoritei não sei, mas amei sim, e que foi uma ótima experiência, até melhor eu acho do que eu esperava, e eu acho que ele é um livro muito rico, que tem muitas camadas aí pra gente discutir, né, inclusive pensando também na época em que ele foi escrito, né, em 1840 e alguma coisa, que ele foi publicado, né, pela Emily Brontë. Então já fica aqui essa recomendação de leitura e também esse registro da minha realização como leitora, né, de ler O Morro dos Ventos Uivantes. Mais um aqui que eu li, O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Já falei algumas vezes que eu tenho uma relação ali difícil com o Neil Gaiman, a gente não se entende muito bem, né? Eu já li Coraline dele, eu li Deuses Americanos, inclusive eu li o livro e eu li a graphic novel e nenhum dos dois funcionou muito bem pra mim. Então eu cheguei à conclusão de que eu simplesmente não sou uma pessoa que vai gostar de Neil Gaiman na vida, e tá tudo bem, né? Porque não dá pra gostar de todo mundo. Apesar de eu reconhecer a genialidade dele, apesar de eu ter tido uma experiência breve e tal, e de não ter super funcionado pra mim, mas eu reconheço isso, acho que o cara é muito bom. Mas assim, como histórias, como livros, não funcionaram tanto pra mim, né? Espero que vocês não me matem. E O Oceano no Fim do Caminho, eu acho que ele funcionou um pouquinho melhor, né? Eu gostei, assim, eu me senti muito dentro da história, né? Conforme ele vai narrando e tudo, eu consegui visualizar um monte de coisas, né? Porque também é uma história fantástica, no sentido de fantasia, né? Então eu consegui me visualizar, eu tenho às vezes essa dificuldade, eu acho que parte do meu problema em ler fantasia é justamente ter essa imaginação para visualizar o que o autor ou a autora tá propondo, né? Então, não é sempre que eu consigo, e nesse livro eu consegui, mas eu estaria mentindo se eu dissesse que eu amei, né? Foi uma leitura agradável, foi fluida, eu gostei muito dessa sensação de me transportar aí, né, para um outro universo, mas não foi uma leitura que me marcou especificamente. Também vou fazer aqui uma ressalva, que eu acho que foi um livro que eu li pouco depois que eu descobri a gravidez, então, né, as coisas na cabeça ainda estavam meio lentas, assim, então talvez não tenha sido o melhor momento da vida para fazer essa leitura, mas foi uma experiência positiva. Não sei se pretendo ler mais coisas do Neil Gaiman na vida, mas com certeza valeu a pena ler esse livro aqui, que era um livro que eu tinha muita curiosidade de conhecer. Outro, Herdeiras do Mar, da Marilyn Brecht, que também, assim como Pachinko, se tornou um dos meus favoritos da vida. Que livro maravilhoso, assim, outro livro super necessário, principalmente porque ele fala também da ocupação japonesa da Coreia, mas ele fala muito sobre as mulheres conforto, né, ou mulheres de consolo, que para quem não sabe eram meninas coreanas que se tornaram escravas sexuais dos soldados japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Essa é uma história real. Milhares de mulheres passaram por isso, mas é uma história pouquíssimo falada agora, que está começando mais a ser falada, mas até pouco tempo atrás não era discutida, realmente não existia um interesse ali, né, de várias partes de trazer essa história aí à tona. Tanto é que foi só em 1991 ou 1992 que a primeira mulher, né, de conforto falou sobre essa história, então muitos anos depois já da Segunda Guerra Mundial. E mesmo assim, ainda é uma coisa que muita gente não sabe que aconteceu, e por isso que eu acho importante a leitura
leitura de Herdeiras do Mar ou de outros livros que tragam esse assunto, né, ou séries e filmes que falem sobre isso também, porque é uma parte que não pode ser esquecida, né? Foi um sofrimento para muitas mulheres, muitas também não falavam sobre isso porque tinham vergonha, porque isso acabava se tornando uma mancha na história delas, né, como se a culpa fosse delas. Então muitas também que passaram por isso acabaram ficando quietas para não serem condenadas por esse erro que nem foi delas, né, por carregar essa culpa aí que nem era delas. Então eu acho muito importante fazer essas leituras para que a gente conheça esses outros pedaços da história. Como eu sempre digo, a gente, no geral, né, tem uma visão muito ocidental das coisas, então acho importante a gente sair desse eixo também. A Marilyn Brecht é americana, mas ela tem ascendência coreana, e de qualquer maneira ela tá trazendo aí, né, uma história que foge um pouco dessa ótica ocidental, então acho que é importante a gente fazer isso pra gente também conhecer a história de outros pontos de vista, né, a história mundial de outros pontos de vista, e Herdeiras do Mar, então, é aí uma opção para quem quer justamente sair desse eixo. Outro nacional que eu li foi O Torturado, do Itamar Vieira Júnior, um livro super recomendado, elogiado, premiado e merece tudo isso, que é um livro realmente muito necessário e muito interessante. Ele começa de uma forma muito, assim, impactante, e é incrível como o autor vai trabalhando esse mistério ao longo da história, mas não é uma história sobre esse mistério em si, isso aí é só realmente um recurso narrativo que eu acho que vale a pena citar, porque é muito legal ver a forma como ele trabalhou com isso dentro da trama. Mas o que realmente torna Torturado um livro tão necessário é o tema que ele traz, porque ele retrata aí uma era pós-escravidão, mas mostra justamente que o fim da escravidão não foi exatamente o fim para as pessoas que eram vítimas desse sistema, né? Na verdade, o fim da escravidão foi só uma oficialização de algo que na verdade não aconteceu naquele momento, porque as pessoas não eram mais escravas, mas elas não tinham recursos para construir a própria vida, então elas acabavam voltando para esse sistema de escravidão, só que sem o nome de escravidão. Enfim, então leiam esse livro porque ele é realmente muito necessário. É um livro nacional, então para quem quer prestigiar mais a nossa literatura, com certeza é uma ótima opção. A escrita do Itamar Vieira Júnior é maravilhosa. Tem essa questão do começo do livro, né, que eu falei, que é muito interessante, e a forma como ele vai trabalhando esse recurso que ele implanta ali é bem legal. E assim como eu falei, né, que a gente tem uma visão muito ocidental da história, às vezes a gente também tem uma defasagem em conhecer a história do nosso próprio país, e o Torturado traz justamente um pouco aí dessa história, né, pra gente conhecer, pra gente refletir e pra gente pesquisar mais e ir mais a fundo, caso a gente queira. E o último dessa lista de lidos da lista é o Sob a Redoma, do Stephen King. Não podia faltar, né? Tem mais alguns livrinhos dele na lista aí dos 35, antes dos 35, mas esse foi o que eu li por enquanto, que eu fiquei muito feliz porque é um calhamaço, né? É um dos grandes calhamaços do King. E fiquei mais feliz ainda porque era um livro que eu não sabia se eu ia gostar. Eu, na verdade, nem esperava tanto que eu fosse gostar, e eu amei, né? Se tornou assim, acho que entrou pro meu top 10 do autor, que é um grande feito, né? Porque li muitos livros dele, então realmente foi uma história que me surpreendeu. E o que eu sempre falo sobre Sob a Redoma é que ele traz mais gatilhos sobre pandemia e a questão política aqui no Brasil do que a Dança da Morte, né? Porque às vezes a gente acha que a Dança da Morte vai trazer muitas questões de gatilho sobre a pandemia, e claro, traz alguns, mas em Sob a Redoma eu realmente vi muitas coisas que a gente passou, ou que a gente tá passando, que tem a ver com a pandemia ou com a questão, com o aspecto político do país e tal. Então é legal ver isso, assim, legal porque a gente acaba se identificando, infelizmente, né? Então a gente se sente menos sozinho nessa tragédia, mas para quem de repente não quer entrar em contato com isso, né, nos livros, fica aí esse aviso, então, que é uma leitura densa desse ponto de vista, porque realmente faz a gente lembrar bastante da realidade que a gente viveu recentemente e que em algumas partes a gente ainda tá vivendo. Mas é um livro maravilhoso, super fluido, né, eu li ele até rápido, assim, não esperava ler ele rápido, mas acabei pegando e foi uma leitura super fluida, porque aqui o King realmente caprichou na quantidade de acontecimentos impactantes, embasbacantes. Então, a todo momento tem algo acontecendo nessa história, não dá tempo da gente parar pra pensar, sabe? Tá sempre ali no meio de alguma coisa, e por isso que se torna uma leitura fluida, porque a gente realmente quer saber o que vai acontecer, como tudo isso vai acabar. Tem também ali uma questão meio que as pessoas correndo contra o tempo, né? Porque essa redoma caiu sobre a cidade de Chester's Mill. Por várias razões ali, esse tempo vai se esgotando. Também traz reflexões sobre questões ecológicas, fora as muitas reflexões do ponto de vista social, né? Então é um livro realmente muito rico e tiro porrada e bomba a todo tempo, uma leitura super fluida, um livro que eu amei, que eu favoritei. Então fica aqui o meu incentivo para vocês encararem esse calhamaço do King
E assim eu termino a minha lista de livros lidos dos 35, antes dos 35. Se não me engano, eu li 14 livros, então eu tenho ainda 21 livros, né, pra ler até o ano que vem. Sinceramente, acho que não vai rolar, mas, né, sendo bem honesta, assim. Mas eu vou tentar, vou pegando os livros, né, que eu tiver com vontade de ler e tal. E se der, deu, ótimo. Se não der, também tudo bem. Essa é outra coisa que eu acho importante. Eu amo essas listas, né, sempre faço, nunca resisto quando essas tendências surgem aí no BookTube, mas elas são um incentivo, são realmente uma brincadeira, assim, eu não vou ficar triste se chegar no final e eu não tiver conseguido, vou ficar muito feliz se eu conseguir, claro, mas se eu não conseguir também tá tudo bem, porque tem livros que eu não sei se eu vou ter vontade de ler dentro desse próximo ano, né, não sei como as coisas vão ficar também, mas eu já fiquei feliz com esses 14, porque tem muito livro aí que tava aqui encalhado há algum tempo, muito livro que eu tinha muita curiosidade de ler, então eu já tô bem feliz com esse meu saldo aí desse primeiro ano, né, dos 35 antes dos 35. Temos mais um ano aí pela frente e em junho ou maio de 2023 eu volto para contar para vocês em definitivo, né, o que aconteceu com essa lista. Quero saber se vocês já leram algum desses livros ou se vocês têm vontade de ler. Quero também saber se vocês fizeram uma lista dessas ou ficaram com vontade de fazer. E quem fez, compartilha aí a lista comigo nos comentários que eu vou adorar saber quais títulos vocês escolheram para a lista de vocês. Hoje eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, por favor. Curte e compartilha esse vídeo e a gente se vê em breve em um novo.